Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 6. Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. Vamos estar dando continuidade. Nós paramos no verso 5. Agora vamos para a segunda parte, a partir do versículo de número 6. Vamos estar lendo o versículo 6 e o 7. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Na outra tradução, e disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Amém? Amém. Então nós estamos observando já que no capítulo 21 de Apocalipse já não está falando mais sobre os assuntos tratados do capítulo 1 até o capítulo 20, né? Da primeira terra, né? Do inferno, do juízo final. Agora estamos na parte do novo céu e da nova terra. Meu Deus! Na parte onde o Senhor preparou para os santos desde a fundação do mundo, né? Vinde bendito de meu Pai, e entrai no reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Então, é o reino de Deus aqui, é o novo céu, a nova terra, aonde Cristo irá reinar e o Pai Celestial irá reinar para sempre. E isso é maravilhoso. Tudo está feito, ou seja, está consumado. Jesus bradou na cruz: está consumado, mas agora Deus declara: está cumprido. Isto é, tudo que tem sido revelado a João é bom e foi feito com a aprovação divina. Por isso que diz, e disse-me ainda: está cumprido, ou seja, tudo está consumado, tudo que Deus prometeu cumpriu. O inferno, os céus, salvação, perdição eterna, julgamento, está cumprido. Ou seja, tudo se cumpriu. A Escritura se cumpriu. A palavra de Deus se cumpriu. Passou os céus, passou a terra, mas as palavras dele se cumpriram. Amém. Não passaram, se cumpriram. Então, é isso que o Senhor está dizendo para nós: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nós vemos aqui a continuação do versículo 6. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Por que Alfa e por que Ômega? Porque o alfabeto que foi escrito no Novo Testamento é o alfabeto grego. O Alfa é a primeira letra do alfabeto, o Ômega é a última letra do alfabeto grego, que foi a língua escrita, a língua original onde foi escrita o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi em hebraico, o Novo Testamento é em grego. Se fosse em português, se João estivesse escrevendo em português esse texto, ele colocaria assim: eu sou o A e o Z, o princípio e o fim. Por quê? Porque a primeira letra do alfabeto e o último número e a última letra do alfabeto. Então, como foi em grego, por isso que fala Alfa e Ômega, significa primeiro e último, princípio e fim, primeiro e derradeiro. Ou seja, Cristo é o primeiro e é o último. Amém. Ninguém veio na frente dele, ninguém virá depois dele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Deus é retratado como sendo o primeiro em sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, amor, retidão e verdade. Ele é o último porque nele existe a potencialidade de toda a vida e bem-estar. Nele também se acha o cumprimento desses objetivos. Nele a consolidação de todas as promessas. Na passagem já focalizada,
Esse título, Alfa e Ômega, é dado a Deus aqui, parece-nos também assim. Em Apocalipse 22, 13 é aplicado a Cristo. Além das grandes promessas feitas ao vencedor neste livro, aparece mais uma. De graça lhe darei da água da vida. Então isso é maravilhoso, né? Eu sou Alfa, eu sou Ômega. Temos certeza de que Deus estará no fim dos tempos para garantir a concretização de todos os seus planos. Ele declara ser Alfa e Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o Ômega a última. Elas combinam-se para indicar perfeição total. A frase Alfa e Ômega também indica que Deus, a Trindade total, Pai, Filho e Espírito Santo, é sem princípio ou fim. Aleluia! Cristo é antes de todas as coisas. Através dele, todas as coisas subsistem. Sim, ele é o princípio e o fim. É antes de todas as coisas, o princípio, a origem de tudo. Ele é a fonte de tudo que é bom e também é o fim. E deve ser o objetivo final de tudo quanto existe. E aquele que fará com que todas as coisas que foram profetizadas se cumpram, se consumam. Ele fará nova todas as coisas. Aliás, Jesus tem sempre algo novo para nós. Se estivermos sedentos por Deus, seu convite nos é feito para que tomemos livremente da água da vida. Então isso é maravilhoso. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles vão ser saciados, eles serão alimentados. Sua sede será saciada por Cristo, pela fonte que Ele tem a nos oferecer, a fonte das águas da vida. Então isso é maravilhoso, porque Ele está dizendo, a quem quer tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, de graça. Ou seja, nós não temos que pagar, nós não temos que sacrificar, nós não temos que ofertar, não temos que dar dinheiro, não temos que prometer nada. A única coisa que ele pede para nós é quem quer tiver sede, ou seja, quem estiver com sede. Ou seja, quem estiver cansado desse mundo já, cansado das opressões, quem estiver faminto por Jesus, faminto pela salvação, faminto pelo pão vivo que desceu do céu, quem estiver sedento das águas vivas que Ele tem a oferecer, estes receberão de graça. Aleluia, da água da vida. Deus. Ou seja, a única coisa que Ele pede de nós é a sede. É quem quer tiver sede, ou seja, quem quiser, quem tiver sede. Então isso é interessante, vamos ler lá de novo. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quem tem sede. Por quê? Isso é muito verdadeiro. Porque tem gente nesse mundo que não tem sede de Deus. Não tem sede das coisas de Deus. Não tem sede das coisas da palavra de Deus, da salvação, das coisas concernentes ao reino de Deus, ao Evangelho e à sua justiça. A conhecer Deus, não tem sede. E tem sede de ficar mais forte. Quem é forte quer ficar mais forte. Quem é sábio quer ficar mais sábio ainda. E quem é rico quer ficar mais rico ainda, né? Por isso que Jeremias disse, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas quem quiser se gloriar, glorie-se em conhecer a Deus. Então, é exatamente esse o ponto desse texto, desse versículo. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então, precisamos ter sede. Ter sede de Deus, ter fome do Senhor, para que então possamos beber desta água que Ele oferece, de graça, da fonte da água da vida. É ter sede. Ele fará nova todas as coisas. Aliás, Jesus tem sempre algo novo para nós. Se estivermos sedentos por Deus, seu convite nos é feito para que tomemos livremente da água da vida. Apocalipse 21, versículo 1 e 2, nós vemos onde o rio e a árvore da vida estão à disposição de todos na Nova Jerusalém. O receber e continuar a beber do Espírito é o segredo para sermos vitoriosos. A promessa e a herança de Deus são para os que vencerem. Então, nós precisamos beber deste rio. Nós lembramos que lá em Gênesis, o homem não pôde mais comer da árvore da vida. Por quê? Porque pecou, Deus expulsou ele do paraíso. Só que
agora em Apocalipse, capítulo 21, 22, nós veremos que será restituído novamente para o homem, de comer da árvore da vida, né? Comer do fruto da árvore da vida. Por isso que temos que dizer que é a maçã. Não sei se o pastor já ouviu isso. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Se fosse a maçã, nós não estaríamos comendo maçã. É desobediência. É, porque a palavra de Deus, ela não especifica a fruta e também diz que o homem foi banido, ou seja, então ela não existe mais nesse planeta. Só existe no céu essa árvore, né? E eu vou mais além. Além da árvore da vida, acho que deve existir inúmeras outras árvores diferentes lá também, que não existem nesse planeta, né? Então deve ser algo que nós nem possamos imaginar. Versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem vencer? Então nós precisamos vencer. Vencer o quê? Quem vencer, está dizendo aí. Vencer o quê? O que eu tenho que vencer? Então existem várias coisas que temos que vencermos. Primeiramente a nossa carne. Vencer a nossa carne. Mortificando ela, renunciando a ela, renegando ela para fazer a vontade de Deus. Tomando a nossa cruz, seguindo Jesus. Mortificando a nossa carne, nos despindo do velho homem e nos revestindo do novo, como diz o Novo Testamento. Como Paulo também vai dizer, crucifiquei a minha carne com Cristo, ou seja, a minha carne está crucificada junto com Cristo, para que Ele viva em mim. Então nós vemos na Bíblia várias passagens referentes a esse assunto, de vencer a carne, vencer o pecado. Vencer o pecado que está e que habita dentro de nós. Que mais que nós devemos vencer? O vencedor, a promessa. Devemos vencer o mundo. 1 João, capítulo 5, o que nos diz? Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Que mundo é esse que a Bíblia está falando? É o mundo onde existem animais, florestas, montanhas, rios, praias, oceanos, desertos, lugares com neve. Não é esse mundo que a palavra está falando. Qual mundo é esse? É o mundo que jaz no maligno, ou seja, é o sistema. Quem vencer o sistema do mundo que conspira contra Deus, que é contra Deus, que é anti-Deus e é antibíblico, quem vencer o mundo vai estar ali também, na Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 7, irmão, quiser acompanhar. Ao que vencer, diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então, quem vencer, a promessa para os vencedores, ou seja, para quem vencer o pecado, vencer o mundo que jaz no maligno. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós devemos vencer o mundo pela fé, né? Pela fé e tendo bom ânimo. Jesus vai dizer o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então em 1 João 5 nós vemos que é necessário fé. Jesus fala também que é necessário ter bom ânimo. Por quê? Porque neste mundo nós vamos ter aflições. Jesus vai dizer também que este mundo vai nos odiar, porque somos dele. Então, aos vencedores essa promessa, aqueles que vencerem o mundo, vencerem o pecado, vencerem o mundo, vencerem o pecado, o que mais que o crente, que o cristão tem que vencer? Satanás, o nosso adversário. Temos que vencê-lo também. E como podemos vencê-lo? Revestindo-nos da armadura de Deus, revestindo-nos da presença do poder de Deus, sujeitando-nos a Deus, como diz a Bíblia, e resistindo a Ele, e Ele fugirá de nós. Então tem várias palavras na Bíblia que nos mostram para como podemos vencer o pecado, a maldade do nosso eu interior, do nosso velho homem, que está em Adão ainda, né, que não está em Cristo, a carne.
Vencermos o mundo, o sistema, onde as potestades e os principados governam, junto com Satanás. Vencermos o próprio Satanás, né? Nosso inimigo espiritual. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse mesmo. Vamos ver se eu vou achar o versículo aqui. Seria bom a gente ler. Apocalipse. Achei. Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Vamos ver aqui alguns vencedores, né? Apocalipse 12, 11. Então nós vemos que Apocalipse 21, 7 fala: quem vencer herdará todas as coisas. Esse grupo aqui venceu e vai herdar Nova Jerusalém. Olha o que diz. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então aqui está o segredo, né, da vitória desse grupo, desses que venceram. Primeiramente, o sangue do Cordeiro, ou seja, eles venceram porque não somente jejuaram, se renegaram, mas primeiramente pelo sangue de Cristo. Por quê? Porque se eu me tornar um monge, por exemplo, os irmãos sabem o que é um monge. Se retirar do mundo para um lugar, para um castelo, para uma fortaleza, e viver ali o resto da vida, para renegar os prazeres da carne, renegar os prazeres do mundo. Mesmo assim, se eu não tiver o sangue do Cordeiro, sangue de Cristo sobre a minha vida, eu vou ser derrotado. Por quê? Porque meus pecados não serão apagados. Então aqui está a marca dos vencedores, o sangue do Cordeiro, ou seja, o sangue de Cristo. O que mais que está dizendo aqui? A palavra de Deus, a palavra do testemunho que deram, ou seja, tanto a palavra de Deus como aquilo que Jesus Cristo fez na vida deles, ou seja, a palavra de Deus se tornou neles um testemunho vivo. Ou seja, eles não negaram Jesus, mesmo em face da morte. Não amaram a própria vida. Então isso aqui é o que Jesus ensinou, irmãos. O que Jesus ensinou? Aquele que amar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder sua vida, por amor de mim, esse achou. Então aqui está dizendo isso, eles perderam sua vida por amor a Cristo, para não negar a Cristo. Então o anticristo matou um monte, matou milhares e milhões, decapitados, fuzilados, envenenados, queimados, das diversas formas que irão acontecer. Mesmo assim, na face da morte, diante da morte, não amaram a própria vida. Porque não pense você que o anticristo vai chegar na tribulação e vai dizer: olha, ou você nega Jesus ou você morre. Não, ele vai oferecer o mundo inteiro para a pessoa. Ó, se você negar Jesus, eu te dou o mundo inteiro. Agora, se você não negar Jesus, você vai morrer. Então eles poderiam ter uma vida boa nessa terra. Só que eles não amaram sua própria vida, mesmo em face da morte, mesmo diante da morte, diante do juízo iminente que viria sobre eles. Então eles venceram, por causa do sangue do Cordeiro, da palavra de Deus, daquilo que Deus fez na vida deles, que se tornou seu testemunho, né, de vida pessoal, não amando sua própria vida, ou seja, negando-se a si mesmo, tomando sua cruz e seguindo o Senhor. Então aqui nós vemos a característica, né, daqueles que vão vencer. A Bíblia diz que quem está em Cristo, quem está em Jesus Cristo é mais do que vencedor. E nós observamos na Bíblia que essas são as marcas dos vencedores. Se você ler Apocalipse capítulo 2, capítulo 3,
Tem 7 cartas para 7 igrejas. E no final de todas elas, pode notar lá, Deus está falando assim: ao vencedor concederei que se assente comigo no meu trono. Ao vencedor entrará comigo na cidade pelas portas. E nós vamos ver várias promessas ali, mas somente aos vencedores. O que significa? Que tem gente que vai estar na igreja, tem gente que vai ouvir a palavra, mas não vai vencer. Não vai vencer o quê? Não vai vencer o pecado, o mundo, nem o diabo. Não porque Deus não tem poder. Não porque a igreja, a noiva de Cristo falhou, ou os irmãos falharam. Não, simplesmente porque ela não venceu, porque não quis seguir os princípios, né, que se ensinam na Bíblia, que é ensinado na Bíblia. Para você vencer o mundo, o pecado, o adversário. Não venceram porque amaram sua vida em vez de amar a Cristo. Então todo mundo que amar a sua vida, não só na tribulação, isso serve para esta vida também, antes do arrebatamento. Serve para a época de Jesus, serve para a nossa época e para a época da tribulação, da grande tribulação que vai haver nesse mundo. Só vai vencer quem amar a Cristo. Agora, quem amar a própria vida, Jesus é que disse, vai perdê-la. E quem não amar a sua vida por causa de mim, esse vai achar. O que é eu amar a minha vida? Eu escolher minhas escolhas em vez das escolhas de Deus. As minhas vontades em vez da vontade de Deus. O meu pensamento em vez do pensamento do Senhor, que está na Bíblia. É eu seguir o meu coração em vez de seguir a palavra de Deus. Então eu estou amando a minha vida. É Deus mandar eu fazer alguma coisa, mas eu falar, não vou fazer isso porque isso aqui vai prejudicar a minha vida. Então vou procurar fazer algo melhor para a minha vida. Então eu estou amando mais a minha vida do que a Deus. Por exemplo, só vou dar um exemplo para os irmãos, existem vários. Um vendedor de uma loja, por exemplo, ou um dono de uma loja, um empresário. Ele faz negócios, ele vende para muitas pessoas e ele tem uma escolha a fazer. Esse empresário é cristão. Ele vai amar a Deus, a Cristo, ou vai amar a sua vida prazerosa que as riquezas lhe dão? Ele tem uma escolha: ou ele mente para ter uma vida prazerosa, fazendo vendas que não são verdadeiras, vendendo a preços que não são justos, os produtos mentindo, falando que eles têm coisas que não têm, como muitos fazem, para ter uma vida boa na terra. Ou ele vai ser honesto, mesmo tendo uma vida mais apertada, mas para obedecer a Deus e para amar a Cristo e ir para o céu. Então é mais ou menos isso que quer dizer a palavra de Deus. Aqueles que amam a sua vida e aqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus não se preocupam e não se importam se estão sendo humilhados. Não, por quê? Porque para eles o importante é Deus ser glorificado, como Paulo. Paulo estava sendo humilhado, perseguido, mas o importante para Paulo era que Deus fosse glorificado. Agora, se eu amar a minha vida, se Paulo amasse a vida dele, certamente ele não seria um pregador nem um apóstolo. Por quê? Porque o quanto aquele homem sofreu. Ele poderia ser um homem, nós nem saberíamos o nome dele na Bíblia, mas ele poderia ser um dos grandes de Jerusalém, né? Porque ele era, antes de ser cristão, ele era um homem sábio, inteligente, com autoridade no farisaísmo, para ser um homem importante na sua época. Se ele amasse a sua vida, né? Mas como ele resolveu e escolheu amar a Cristo, mesmo que isso significasse ele perder todos os seus sonhos pessoais, tudo aquilo que talvez antes de conhecer a Cristo ele imaginava a ser e planejava, ele mesmo assim escolheu a Cristo. Então, é isso que o texto ele diz: os que vencerem e perseverarem na fé até o fim herdarão tudo. Nas cartas às 7 igrejas, Jesus prometeu as mesmas coisas: Aleluia, comer da árvore da vida no paraíso de Deus, não sofrer os danos da segunda morte, alimentar-se do maná escondido, receber uma pedra branca com um novo nome escrito. Então são todas as promessas aos vencedores em Apocalipse. Poder sobre as nações, vestimenta brancas,
ter o nome confessado diante de Deus Pai e de seus anjos, ser uma coluna no templo de Deus, ter em si o nome de Deus, da cidade de Cristo, sentar-se com Jesus em seu trono. Agora, todas as bênçãos e alegrias da vida eterna lhes pertencerão, porque pela fé venceram em nome de Jesus. Tudo nos é assegurado, pois somos filhos e herdeiros de Deus, sendo cordeiros com Cristo. Onde diz isso na Bíblia? Romanos 8. Se você quiser acompanhar, Romanos 8. Romanos capítulo 8, verso 16 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Isso é facinho você entender. Você é pai, quando você morrer, sua casa vai ficar para quem? Seus filhos, herdeiros, não é? Isso é facinho de entender. Então, a palavra está dizendo aqui que nós somos herdeiros juntamente com Cristo da herança de Deus. Não estou falando que Deus vai morrer, não é isso. Mas estou dizendo que quando chegarmos até os céus de glória, nós seremos cordeiros, herdeiros de Deus e cordeiros junto com Cristo. Ou seja, tudo que é de Deus será nosso. Então isso é algo incrível, né? Algo maravilhoso. Tudo que é de Deus, imagina só. Quanta gente hoje na terra deseja ser rico, como os maiores aí, homens da terra, né? Ricos, poderosos. Eu queria ser filho daquela pessoa, eu queria ter o dinheiro que aquele rapaz, que aquele empresário, que aquele homem tem. Eu queria ter as riquezas que ele tem. Só que o cristão vai ter muito mais do que isso. Se a juntar todas as riquezas de todos os homens desse planeta, não passam de pó diante daquilo, do tesouro que Cristo tem reservado para nós nos céus. Ajuntai tesouros nos céus, foi o que Jesus mandou. E se Ele falou, está falado. Se Ele falou, é porque tem tesouros no céu. Ou seja, todos que estarão lá vão ter casas. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas Jesus diz em João 14 que na casa do Pai há muitas moradas. Ou seja, terá moradas, casas para os santos. Tem uma cidade, né? Vai ter casa, é claro. Essa cidade vai ter praça, vai ter rio, vai ter árvore da vida, vai ter casas. Mansões, não vou dizer nem casa, né? Mansões. E nessas mansões que Deus vai dar aos seus filhos, né? Que Cristo vai dar à sua noiva, à sua igreja, ao seu povo, terá tesouros. E não será igual de todos. Será diferente. Por que será diferente? Porque Jesus disse: ajuntai tesouros nos céus. Ou seja, vai ter, entre nós, vai ter gente que vai juntar mais, vai ter gente que vai juntar menos tesouros no céu, né? Enquanto o homem briga para juntar tesouro na terra, Jesus está falando que isso é inútil, porque o homem vai roubar, os ladrões vão roubar, as caças, a ferrugem vai corroer, mas aqueles que ajuntam tesouros no céu são tesouros eternos. Então, não será igual. É o galardão, a recompensa que Deus vai dar a cada um, a cada salvo segundo suas obras. Desde que Cristo é o herdeiro de todas as coisas, o crente, como cordeiro do Filho de Deus, também as herdará. Jesus é herdeiro de tudo, mas como Ele dividiu conosco sua glória, sua herança, salvação, então nós herdaremos junto com Ele tudo aquilo que o Pai deu a Ele, tudo aquilo que o Pai entregou a Cristo. A promessa: eu serei seu Deus e Ele me será filho, que nós vemos no Apocalipse 21, 7, primeiramente dada a Israel, depois a linhagem de Davi. Então a igreja chega ao clímax. Então essa promessa: eu serei seu Deus, Ele será meu filho, nós vemos no decorrer da trajetória da Bíblia. Primeiramente Deus promete isso a Abraão, depois Ele promete a Israel, depois Ele promete a linhagem de Davi,
ou seja, os filhos de Davi. Depois ele promete à igreja. Agora essa promessa é cumprida. Na Nova Jerusalém, nos céus, o Senhor será o nosso Deus e nós seremos o seu filho, seus filhos, né? Então, ele vai ser nosso pai, vai. Mas mesmo assim ele vai continuar sendo Deus, primeiramente, depois pai. Porque jamais, por mais que estejamos lá, ainda assim seremos como uma fagulha, como uma poeira, né? Diante do eterno e glorioso Deus, aquele que tem toda a glória, todo o poder e toda a honra. Verso de número 8 agora. Agora nós vamos ver quem ficará de fora dessa cidade. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Na outra tradução, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então nós observamos aqui uma advertência do Senhor para nós, né, para todos os seres humanos, sobre os grupos, né, as características das pessoas que não entrarão diante da Nova Jerusalém, mas que serão lançados, condenados no inferno final. Né? Fala do inferno final, o lago de fogo e enxofre, que é o destino final de todos os anjos rebeldes e de todos os ímpios e incrédulos. Então aqui estão as características. A primeira, nós observamos que a primeira, talvez, eu quando não conhecia o Evangelho, acho que os irmãos também a mesma coisa, jamais imaginaria que essa primeira característica era tão forte e era tão importante, né? Nós observarmos os tímidos, né? Ou covardes. Numa tradução fala covardes, na outra tímidos, né? Porque quando a gente nasceu, a gente foi ensinado que os mandamentos de Deus, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não foi assim? Aqueles que começaram foram ensinados. E essa aqui é uma das últimas características que alguém imagina, né? Ser o impedimento da pessoa entrar no céu. Tímidos e covardes. Certamente, se você não conversar com as pessoas na rua, elas vão dizer que vai para o inferno quem mata, quem rouba, quem adúltero, etc. Jamais você vai ver alguém falando tímido ou covarde. É difícil, né? Só que nós temos que levar em consideração, porque ela encabeça todas as outras características. Tímidos, covardes. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? O que é o tímido? Né? A pessoa que tem vergonha, não vai para o reino dos céus. Pessoa tímida. Eu mesmo sou uma pessoa tímida. Se eu chegar num lugar que eu não conhecer ninguém, eu fico meio... Tem aquela comunicação, né? Mas não é dessa timidez que a Bíblia está falando. Que timidez é essa? Vamos ver aqui. Acreditamos que os tais sejam os apóstatas que por covardia viraram as costas ao combate da fé e que em tempo de tribulação abandonaram a Cristo e seu testemunho a fim de salvarem a pele. Negaram a Cristo na terra e em consequência disso serão negados no céu. Então, a timidez, né, a covardia é mais ou menos isso. Vamos ler aqui esse texto antes de começar a ver um por um. Em contraste com os vencedores que desfrutam da vida na eternidade, é nos dado uma lista dos que serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. No início da lista estão os tímidos, isto é, os covardes, os que são medrosos por causa da falta de fé. Inclui-se aqui os que deixam que a desaprovação de alguma pessoa ou da sociedade os levem a se desviarem de Cristo e da esperança da glória. Eles estão mais preocupados com a segurança pessoal do que com a lealdade a Cristo.
são rápidos a comprometer a verdade. Não são vencedores, mas perdedores, porque são tímidos, covardes, colocam a mão no arado, mas depois olham para trás. Recebe a ordem de Deus como Ló e sua mulher, mas depois olha para trás e vira estátua de sal, porque é covarde, é tímido. Então é isso que a palavra está dizendo. É covarde, é tímido. Na hora que o calo aperta, que a tribulação vem, ele blasfema contra Deus, ele nega a Cristo. Ou se as pessoas desaprovam ele, a sociedade, ele já muda seus valores, seus princípios. Por quê? Porque é tímido e covarde. Não tem coragem de enfrentar a multidão. Eu encontro coragem, sabe em quê, irmãos? No Bartimeu. Ele não era covarde nem tímido. A multidão estava contra ele, ele foi contra a multidão. Então é mais ou menos assim que temos que ser. Nós temos que seguir a palavra do Senhor, mesmo que isso implique estar contra a multidão, contra até a nossa própria família. Temos que seguir a vontade de Deus. Porque não pense você que a família de Jesus estava a favor dele, não. Chamavam ele de louco. Só você ler os evangelhos, você vai ver, né? A única que dava apoio para ele era a sua mãe Maria. O resto achava ele louco. Porque cresceram junto e agora ele estava dizendo que era o filho de Deus. Então achava ele louco. Não acreditava. Depois acreditava, depois da ressurreição. Mas o que isso nos ensina aqui? Não devemos ser tímidos nem covardes. Jesus estava diante da cruz. Ele foi tímido, covarde, ou ele enfrentou a cruz? Ele enfrentou o que ele tinha que enfrentar. Ele venceu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venço o mundo. Então, ele venceu porque não foi tímido, não foi covarde. Por que as pessoas vão negar Jesus na grande tribulação? Covarde, tem medo de sofrimento, é tímido, prefere salvar a pele e negar a Cristo do que morrer para a glória de Cristo, não negando a Cristo. Covarde, tímido. Então, nós precisamos orar para que Deus nos dê coragem e tire de nós a covardia e a timidez, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, amor e moderação. Então, ter coragem. Davi teve coragem de enfrentar Golias. José teve coragem de enfrentar a mulher de Potifar e não se render ao pecado. E fugiu. Isso é coragem. Se ele fosse covarde ou tímido, teria caído. Mesma coisa com Davi. Então, nós precisamos ter coragem. Coragem para confessar o nosso pecado. Coragem, não ser tímido. Vou me esconder aqui de trás dessa moita. Foi o que Adão fez, né? Tímido. Se escondeu de Deus. Jonas, covarde, vai pregar lá em Nínive. Mas Senhor, eles são nossos inimigos. Eles matam os profetas ali, eles arrancam as unhas dos profetas. Eu não vou lá não. Aí pegou a passagem do navio, né? Foi para Tarsis. Covarde, tímido. Então, irmãos, temos que orar e buscar a Deus para vencer também a timidez, a covardia, que são a mesma coisa, né? Uma tradução fala tímida, a outra covarde. Por isso que eu gosto de ler duas Bíblias de linguagem diferente, para a gente poder entender e se aprofundar mais na palavra de Deus. Tímido e covarde. Poderíamos aqui falar horas sobre isso, mas é uma característica, irmão, que vai fazer com que muita gente seja lançado no lago de fogo e chumbo. Glórias a Deus. Eu não vou aceitar Jesus, irmão. Eu não vou seguir Jesus. Porque se eu tiver que seguir Jesus, vou ter que abandonar o vício. Vou ter que parar com as práticas que eu faço de pecado. Eu vou ter que parar com tudo. Covarde, tímido. Eu não vou aceitar Jesus nem seguir Jesus, porque nenhum dos meus amigos é crente. Nenhum da minha família é crente. Por que eu vou ser? Covarde, está mais preocupado com os amigos, com o que a família pensa, com o que o mundo diz, do que com a palavra de Deus diz. Então por isso que os tímidos
e os covardes não herdarão o reino dos céus. Outra característica: incrédulo. Incrédulo. O que é incrédulo? São aqueles que se recusaram a crer em Cristo e aceitá-lo como fiel Salvador. São os discípulos do mundo ateu de todos os tempos. Então, são aqueles que não creem, não acreditam em Cristo Jesus. São incrédulos, não creem. Em segundo lugar, vem os incrédulos, os que menosprezam o Evangelho e as promessas. Acham-se inclusos também os que nunca creram, os que rejeitaram a verdade do Evangelho e os que, embora tenham crido, voltaram às práticas das velhas obras. Então são incrédulos, pessoas que não creem de verdade, com sinceridade, com honestidade, de todo o coração. São incrédulos, não acreditam nas promessas de Deus, na promessa da salvação. Não acreditam no céu, no inferno, na Nova Jerusalém, no arrebatamento, na grande tribulação. Não acreditam na morte na cruz de Jesus para salvá-los do pecado. Não acreditam na ressurreição. Não acreditam em Deus. Quantos que estão nesse mundo aí que não acreditam no Senhor? Que não acreditam em Deus? Então torna-se-lhes impossível a salvação. Por quê? Porque a salvação é pela fé. E se eu não tenho fé, eu sou incrédulo. E se eu sou incrédulo, eu estou condenado já. Infelizmente. Então nós precisamos buscar a Deus e andar de fé em fé. O justo viverá pela fé. Então o remédio para você vencer a incredulidade é a fé. Mas eu não tenho muita fé, irmão. A fé vem do ouvir. Ouvir o quê? Palavra de Deus. Sabe como você ouve a palavra? Não é só quando eu estou pregando. Você lê na sua casa, você está ouvindo para você. Você ouve uma pregação na rádio, na televisão. Você está ouvindo a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Por que tem crentes que estão fracassando na fé ou estão cada vez mais fracos na fé? Por falta de ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então temos que ouvir, crer e glorificar a Deus para que a nossa fé esteja cada vez mais forte e a incredulidade seja repreendida da nossa vida. Porque os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. A salvação é pela graça e isso é dom de Deus, é pela fé. Para que ninguém se glorie, diz a Bíblia. Vamos para o próximo. Abomináveis. Abomináveis. Também não entrarão no reino dos céus. O que é abominável? São aqueles que praticam a idolatria e seus vícios acompanhantes. A alma de Deus aborrece essas criaturas e por isso ficarão fora do céu, tendo por herança o lago de fogo e enxofre. Depois vem os abomináveis, os que são detestáveis diante de Deus. Tanto o Antigo como o Novo Testamento mostram que professar a fé em Deus e continuar a praticar o mal ou alguma idolatria é uma abominação aos olhos do Senhor. No Antigo Testamento esta palavra é sempre usada para indicar práticas idólatras, mas aqui seu uso é mais generalizado. Então abomináveis, pessoas que praticam abominação. O que é a abominação? É algo que Deus odeia, detesta. Por exemplo, nós vemos no livro lá de Provérbios algumas coisas que Deus odeia e detesta e que a alma dele abomina. Lá em Provérbios. Os que têm olhos altivos, os que difamam as escondidas, os que semeiam contêineres com os irmãos, e tem várias características ali. Outro grupo que é abominável diante de Deus, nós vemos lá na lei de Moisés, falando assim: não te deitarás como homem, como se fosse uma mulher, porque isso é abominável ao Senhor. O que é isso? É o homossexualismo. Isso é uma abominação diante de Deus. Abominação. Outra coisa que é abominação, eu dizer que eu creio em Deus, mas praticar idolatria. É uma abominação diante de Deus. Cometer idolatria. Então, são abominações. Então, quantas blasfêmias, quantas abominações têm sido feitas? E todos aqueles que são abomináveis não entrarão também
na santa cidade, mas serão lançados no inferno eterno. Os assassinos, Aleluia, glórias a Deus. os homicidas ou assassinos. Homicidas em outras listas do vício do Novo Testamento, o homicida também é listado como uma figura sombria. Especialmente nesta seção, o homicida faz parte do pecado chamado de obra da carne, Gálatas 5:21. Em Romanos 1:29 é listado esse pecado entre as características dos antigos povos pagãos, cujos atos pecaminosos atraía contra eles o julgamento de Deus. Em João 3, versículo 15, está ligado com o mundo religioso. É o pensamento solene. Aquele que, como Caim, aborreceu seu irmão é homicida. Deus, que é o Senhor da vida, disse: não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo de número 3. Então, homicidas ou assassinos também não herdarão o reino dos céus. Não entrarão na santa cidade pelas portas. Por quê? Porque o mandamento do Senhor é: não matarás. E o que eu acho interessante, lá em João capítulo 3, versículo 15, diz que aquele que odeia seu irmão, assim como Caim que aborreceu Abel, é homicida. E os homicidas não herdarão o reino dos céus. Então o pecado aqui, irmãos, nós não devemos analisá-lo somente na prática visível, né, que todo mundo vê. A pessoa matou outro, todo mundo viu. Mas quantas vezes nós matamos alguém no nosso coração? Não pode. Por isso que o cristão tem que negar a si mesmo. Negar a sua vingança pessoal, sua justiça própria, ou ter pena de si mesmo para fazer a vontade de Deus. Porque se você é uma pessoa que tem pena de si mesmo, o que vai acontecer? A pessoa vai te prejudicar, vai fazer alguma coisa contra você, você vai ter tanta pena de você mesmo que a partir disso você vai criar uma autojustiça, dizendo: olha, aquela pessoa me prejudicou, eu não merecia isso. Então você vai criar ódio, mágoa. Agora, quando você ama mais a Cristo do que a própria vida, a mágoa não vai conseguir criar raízes, né? Ela pode até estar, mas não vai criar raízes no seu coração. Por quê? Porque o Espírito Santo, a palavra de Deus, vai te libertar, vai te tirar esses sentimentos terríveis, né? Então, homicídios, assassino, suicídio, genocídio, todas essas palavras descrevem aqueles que não herdarão o reino dos céus. Então, temos que tomar cuidado com o pecado, não é somente na prática, mas é no interior. Porque Jesus é que disse que é do interior do homem que saem os assassinatos, os adultérios, a avareza. Então, todo pecado que é praticado no mundo, primeiro vem do coração. Então, é no coração a nossa primeira luta. É no nosso interior a primeira luta contra o pecado. Vamos para a próxima. Aos fornicadores. Vamos ver na outra tradução. Na outra tradução diz impuro. Então, fornicadores impuros. A fornicação é uma perversão ligada ao campo da sexualidade e tem sido nociva tanto a Deus como à sociedade. As tais criaturas ficarão fora do céu, por ser esse um lugar de pureza, amor e inocência. O que é fornicação? Vou explicar simples e para os irmãos entenderem. Tudo aquilo que não é do casamento. Sexo é para o casal. Então tudo aquilo que não é para o casal é fornicação. Seja adultério, seja sexo entre namorados, seja ficar, seja namorar, seja homossexualidade, seja o que for. Tudo entra neste ramo da prostituição, né? O pecado da impureza. Em quinto lugar estão os impuros, os que praticam algum tipo de impureza ou imoralidade sexual. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então todo pecado que o homem comete, ele pega contra o próprio corpo, né? Ele destrói o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus o destruirá no último dia. Então, o adultério, a fornicação, a impureza são pecados e também podem ser cometidos no coração também. Não é só na prática. Jesus disse
Se olharmos para uma mulher com intenção impura, já fornicamos, já adulteramos, já somos impuros, já se prostituímos. Então isso é algo, irmãos, é uma luta que todo mundo tem até o fim da vida. Estou aqui para mentir, não estou aqui para... Você vai chegar num grau de tanta santidade que você não vai ter mais nenhuma tentação. Não. Enquanto estivermos nessa terra, temos uma luta contra o pecado, contra a carne. Por isso que o céu vai ser maravilhoso. No céu já não terá mais essa luta, né? Porque será santo, em estado de perfeição. Aqui nós estamos se santificando, mas somente no céu a santidade vai ser plena, né? Não estaremos perfeitos, sem nenhum pecado, nenhuma falha, perfeitos para sempre. Vamos para a próxima. Feiticeiros. Feiticeiros. Em sexto estão os feiticeiros, os que usam venenos, drogas e poções malignas com finalidades religiosas. Em Gálatas 5:20, as feitiçarias são alistadas entre as obras da carne. No capítulo 9 de Apocalipse 21, a palavra ocorre sempre com o duplo sentido do mal. Em Apocalipse 18:23 ocorre de um novo termo usado nesse texto. O substantivo correspondente se acha em Apocalipse 21, verso 8, que é o texto em foco, onde os feiticeiros são sentenciados à segunda morte. Em Apocalipse 22:15, onde são colocados ao lado daqueles que ficarão de fora dos portões da cidade celestial. A feitiçaria está ligada ao mundo pagão e se entrelaça estritamente com o mundo das trevas. São criaturas que se tornaram escravas dos demônios e devem ser aprisionadas. Feitiçaria. Só que é muito forte, irmãos. Vocês, irmãos, já fizeram um estudo profundo sobre isso? Se não fizeram, todo tipo de droga que existe na Terra hoje, sabe quem começou a usá-las? Feiticeiros. Por quê? Porque eles usavam as drogas, né? As ervas, os pós, as bebidas, para terem alucinações e visões das coisas espirituais, né? Para ter contatos com os... Não tem, né? Mas eles achavam que tinha, né? Para ter contato com mortos, com entidades que eles achavam. Porque isso é muito interessante, irmãos. Porque a feitiçaria hoje, na modernidade que nós vivemos, ela não é vista como algo mau, a feitiçaria. Pode ver filmes que existem feiticeiros bons, né? Bruxos bons, não tem? Filmes que passam na televisão. Nós vemos que na época da Idade Média, o que eles faziam era errado também, não era certo. Eles queimavam os bruxos, não era? Agora na nossa geração, isso é errado fazer, Deus manda não matar. Na nossa geração existe o bruxo do bem, pode ver na televisão. Já tem vampiro do bem, bruxo do bem, lobisomem do bem, tem tudo do bem já. Por quê, irmãos? O que isso está? O que o diabo está querendo fazer na nossa mente? Na mente daqueles que assistem a televisão? Criar nelas uma mentalidade que a bruxaria não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Que os monstros podem ser bonzinhos. Que os demônios podem ser bonzinhos. E existem até filmes com demônios bonzinhos. Então, nós, aprendendo pela Bíblia, irmãos, vemos que a feitiçaria é um pecado terrível, é uma abominação também. Por quê? Porque faz com que a pessoa seja escrava dos demônios, escravas das entidades malignas, né? E o que mais tem hoje nesse mundo é feitiçaria, irmãos. Acredite você ou não. Você não vê com os olhos. Mas o que mais está envolvido nos bastidores da televisão, dos grandes famosos artistas, vou generalizar, vou dizer que todos também não, que eu não sei. Mas a grande maioria dos atores famosos, dos cantores de músicas, seja rock, seja funk, seja o que for, políticos, donos de televisão, programas, pessoas ricas desse mundo estão familiarizadas, pactuadas ou são até sacerdotes de seitas satânicas, de movimentos satânicos, maçonaria. Sabe o que tem lá dentro? Já teve a curiosidade de aprender, de estudar um pouco? É terrível. E aí daquele que se colocar contra eles, eles
são juízes, delegados, políticos famosos, pastores, acredite você se quiser, padres, eles estão no Vaticano, eles estão no mundo inteiro governando. E nós, muitas das vezes, não enxergamos, eu não falo muito sobre isso, porque as profundezas de Satanás deixam para Satanás. Né? Amém. Nós temos que falar das profundezas do Evangelho e de Cristo. Mas eu estou dando exemplo para os irmãos verem como a feitiçaria está esparramada aí, porque a gente acha que feiticeiro é macumbeiro só, é aqueles pais de santo que vai encruzilhar. Esses aí, irmãos, na hierarquia, são as pulgas, né? Os leões mesmo, você nem imagina quem são. Os grandes mesmo. Aqueles que fazem aliança, pacto com o rei das trevas. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, e buscar o Senhor. Porque os feiticeiros não vão para o céu. Né? E o que o diabo promete a eles é o céu. É o céu dentro do inferno. Né? Mas nem ele, irmãos, tem a chave de lá. Nem o diabo, e até ele teve lá. Por isso que ele se ira contra as nações. Porque sabe que quando ele for para lá, ele não vai ser mais um príncipe desse mundo. Né? Ele vai ser tanto atormentado quanto todos que estiverem lá dentro, da mesma forma, do mesmo grau e até maior ainda, né? A punição dele. Então, feitiçaria. Outra coisa que antes de sair desse assunto, lá em 1 Samuel, Deus diz que desobediência, né? O pecado de desobediência, de rebeldia, é igual feitiçaria e idolatria. Então temos que tomar cuidado também, porque talvez podemos ser feiticeiros sem saber. Desobedecendo a Deus, praticando idolatria, estamos se tornando feiticeiros também, né? Idólatras. Então temos que tomar cuidado. Amém? Vamos para o próximo. Feiticeiros, idólatras. Idólatras, todo mundo aqui sabe, né? Está cansado de saber o que é idolatria. Elas que adoram falsos deuses ou alguma coisa em vez do Deus vivo, né? Isso é o resumo da idolatria. Os que adoram um ídolo ou qualquer coisa em vez de Deus. Né? Ou seja, um ídolo não é somente na imagem de escultura, mas o ídolo pode ser o seu dinheiro, pode ser alguém da sua família, pode ser algum bem material, ou pode ser você mesmo. Ou você pode se adorar mais do que adora a Deus. Seu coração ser o teu ídolo. O seu ventre ser o teu Deus, como Paulo vai dizer lá em Filipenses. Que o Deus deles é o ventre, né? Quando ele vai falar dos inimigos da cruz de Cristo. Já preguei aqui. O Deus deles é o ventre, a glória deles é para a sua própria perdição. Então isso é idolatria. Você adorar qualquer coisa que não seja Deus. Você já está cometendo o pecado de idolatria. E também pode ser um pecado invisível, irmãos. Por que eu digo isso? Porque pode ser um pecado no coração somente, sem ninguém estar sabendo, sem ninguém estar vendo, mas seu coração pode ser idólatra. Por quê? Porque lá na Bíblia, nós vemos lá no Antigo Testamento que Israel levantou uma imagem no seu coração que causava ciúme de Deus. Ciúme do Senhor. Então pode ser uma idolatria. Vamos para a próxima. E a última, né? A oitava. Os mentirosos. Os mentirosos. Em oitavos estão todos os mentirosos, especialmente os fraudulentos, como os falsos profetas e apóstolos, assim como os que negam sua fé em Cristo. No momento em que o homem mente, está se tornando um agente do diabo, que é o pai da mentira. João 8,44. No campo espiritual religioso, o mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. 1 João 2,22 diz que todo aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo é mentiroso. Então nós vemos essa mentira se aplicando especialmente aos fraudulentos, ou seja, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos cristãos, hipócritas, falsos, tudo que é falso é mentira. Então os mentirosos não entrarão também na santa cidade, mas terão sua parte
no lago que arde com fogo e enxofre. Então aqui nós vimos 8 características, né? Só que se você abrir lá em Gálatas, capítulo de número 5, Romanos 1, Coríntios 6, vai falar mais um monte de graça ali também, que não herdarão o reino do céu. Beberrões, pode ler lá, Paulo vai dizer os beberrões, os glutões, os sodomitas, não herdarão o reino dos céus. Tem várias características ali também, nós não vamos ler isso porque não ficará muito longo. Eu vou encerrar nesse versículo 8 mesmo, vou deixar no versículo 9 para o próximo culto, terça-feira. Todas estas classes de pessoas terão sua parte no lago de fogo eterno. As religiões, cultos, igrejas, denominações que ensinam que a pessoa pode ser imoral, adúltera, homossexual, ou viver em outras práticas pecaminosas e ainda assim ser o filho de Deus, porque já foi salvo, ou porque supõe que um Deus de amor não mandaria ninguém para o inferno, colocam-se contra a Escritura. Amém? Só para terminar, 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Para deixar completo, né? Mais 5 minutos somente. 1 Coríntios 6. Não vou nem explicar, só vou ler. 1 Coríntios 6, verso 9 e verso 10. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não os enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, homossexuais, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, pessoas que murmuram, blasfemam, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Gálatas 5, 19 e 21. Vou ler as 3 passagens principais só para os irmãos verem quantas coisas tem. Gálatas capítulo 5, verso de número 19 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, está tudo no ramo da fornicação. O que é lascívia? Sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, briga, contenda, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, divisões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Efésios 5, para terminar agora, o último, versículos 5 e 7, se você quiser deixar anotadinho aí. Quanta luta a gente tem para travar, né? Quantos pecados. É como disse Davi, são mais que os cabelos da nossa cabeça. Efésios 5, versículos 5 e 7. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus e de Cristo. Então você está vendo, é idólatra, avarento, impuro, é o idólatra também diante de Deus. Por quê? Porque o impuro idolatra o sexo, mais do que obedecer a Deus. O avarento adora mais o dinheiro do que a Deus, então é o idólatra também. Incontinente, que não tem reverência, que não obedece ao Senhor, desobediente, também é um idólatra. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então, nós vimos aqui várias características, né? Não vou explicar uma por uma de Gálatas e Coríntios, né? Porque já é um outro assunto. Mas aí está essas passagens e muitas outras, né? Que existem na Bíblia que vão falar as características. Amém? Vamos colocar em pé.